Fala, colega fisioterapeuta e colega profissional de educação física. Hoje vamos abordar um tema muito importante que tem muito a ver com a prescrição de exercícios. Vamos falar sobre padrão de movimento, porque a gente precisa entender a questão do padrão de movimento antes mesmo de fazer a prescrição de exercício com nossos alunos e pacientes. A gente precisa entender o processo de construção dessa base de treinamento, especificamente a base de movimento. O que seria um padrão de movimento? A combinação de movimentos e segmentos móveis e fixos, trabalhando de uma forma harmônica e coordenada para produzir movimentos efetivos. Isso é a definição do nosso fisioterapeuta Gray Cook, que é um autor de base muito conhecido e um dos pais da reabilitação funcional. Então, por que eu quero que você entenda o padrão de movimento? Pensa comigo na primeira prescrição de exercício para o teu aluno. Como é que você vai fazer essa prescrição? Ou do seu paciente? Por onde você vai começar a avaliar e entender que tipos de exercícios selecionar e que nível de exercícios são esses? O que eu quero chegar? Por muitos motivos, às vezes, em questão de não ter tempo hábil para trabalhar de uma forma eficiente essa questão, ou porque você adota uma certa metodologia de um estabelecimento, às vezes você fica negligenciando esse fato da prescrição de exercício mais específica. Como é que a gente consegue construir uma boa base de movimento? É isso que eu quero levar em consideração aqui nesse vídeo. Como a gente consegue respeitar esse processo de construção da base de movimento? Que tipos de exercícios são selecionados para isso? Tá ok? Então, como a gente vai conseguir fazer essa construção? Aqui temos a pirâmide funcional do treinamento, segundo Gray Cook, tá? Então nós temos aqui movimento funcional, performance funcional e habilidade funcional. Como a gente consegue construir de uma melhor forma e eficiente essa prescrição de exercício? Temos que respeitar essa pirâmide, tá? Então aqui na base da pirâmide nós temos movimento funcional. O que a gente trabalha em movimento funcional? Basicamente vamos restabelecer padrões de movimento defeituosos que possam ocasionar disfunções e compensações a partir do treinamento de mobilidade, estabilidade e controle neuromuscular. Então a gente tem que observar esses padrões, tirar esses padrões defeituosos e melhorar, corrigir esse padrão. Ou seja, a base do movimento ela é construída aqui segundo essa pirâmide. Então, o primeiro ponto que devemos observar é o movimento funcional. Depois que conseguirmos avaliar, diagnosticar e intervir nesse momento aqui, de que forma restabelecer esses padrões, fazendo as correções necessárias, vamos seguir para a performance funcional. O que fazemos nessa etapa? Aqui o indivíduo já tem um padrão limpo, ótimo, ou seja, ele tem um padrão de movimento limpo. Vamos começar a trabalhar as valências físicas desse indivíduo, que é força, potência, condicionamento físico e etc. Ou seja, nesse momento vamos adicionar basicamente a carga. Vamos trabalhar com carga progressiva. Então, antes mesmo de chegar nesse nível, temos que fazer alguns ajustes antes de entrar aqui. E como eu falei no início do vídeo, é muito comum no início da prescrição você negligenciar alguns fatos e já começar nesse nível aqui, que é o que mais ocorre hoje em dia. Então, vamos olhar primeiro para o movimento funcional, entender bem o padrão de movimento antes de adicionar carga. O que seria então habilidade funcional? Propriamente dito, você vai trabalhar aqui essas valências físicas, a questão de gesto esportivo,
para chegar ao nível de performance funcional. Então é mais prescrita em questão dos atletas, esportes e tudo mais. Você vai trabalhar algumas habilidades específicas, tá ok? Então, entendendo bem essa pirâmide da performance segundo Gray Cook, a gente tem aqui a prescrição de exercício, tendo como base ela, e vamos ter como base o quê? Qual o objetivo que esse aluno quer chegar? Vamos supor que é hipertrofia, potência, enfim. Quando a gente respeita bem essa pirâmide, a gente consegue ter bons resultados. O que ocorre muito é você não respeitar a base do movimento, entender esses padrões de movimento, pular etapas, né? Esse pular etapa, às vezes, vai ter que cessar a evolução do teu aluno por algum período, ou seja, ele vai ficar fora do treinamento por conta de alguma disfunção mais séria ou até mesmo uma lesão. Então, quando a gente não respeita isso, a gente caminha muito no risco iminente de lesão. Então, a gente precisa entender a prescrição, respeitar essa hierarquia e ter um raciocínio lógico para a prescrição de exercícios. Se você tem dúvidas sobre o que seria um padrão de movimento, é muito simples, como eu expliquei no primeiro vídeo ou no início do vídeo. É basicamente esses movimentos combinados que a gente costuma observar, e principalmente na academia ou qualquer tipo de treinamento, que é o que? Um deadlift, um back squat, front squat, um snatch. São padrões de movimento que envolvem cadeias musculares, grupos de músculos, ou seja, você trabalha vários padrões, você nunca vai trabalhar de forma isolada o músculo, a gente trabalha de forma integrada. Em alguns desses padrões podem ter combinações de grupos musculares da cadeia anterior, posterior, membros inferiores, superiores, tronco e etc. Então a ideia que eu quero deixar para vocês, que nós profissionais que estamos tratando justamente na parte da prescrição, temos total responsabilidade da consequência da prescrição do exercício com o nosso aluno. Ou seja, para ele chegar no resultado específico, nesse objetivo que ele quer, nós somos o principal responsável disso. E quando as coisas não ocorrem da forma que planejamos, ou seja, ele vai ter que parar um determinado momento para se tratar devido a uma série de disfunções, devido a uma série de lesão. Então, com certeza, nós temos uma certa parcela de culpa nesse momento, porque em algum momento na nossa prescrição nós não fomos tão eficazes nessa questão. Então, vem outro ponto importante, que é respeitar os princípios do treinamento físico, tá ok? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. A ideia sobre padrão de movimento. Não tem como você fazer prescrição de exercícios se você não tiver uma boa ideia de como funciona o padrão de movimento, essa performance de movimento, antes mesmo de fazer prescrição para o nosso aluno e cliente, tá ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda um direct, que a gente vai responder ou vai estar tratando esse assunto futuramente em outros vídeos. E o tema de hoje foi esse, padrão de movimento. E até a próxima série.